Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, que a bênção de Deus, a paz de Deus esteja na vossa casa, na vossa vida e no vosso coração. Para a meditação de hoje, temos o livro de Ben-Sirá, capítulo 2, versículo 1 a 13. Gostaria de meditar convosco a introdução deste texto. Escutemos a palavra de Deus, para cada um e cada uma de nós. Filho, se queres servir ao Senhor, prepara a tua alma para a provação. Procura ter um coração reto e constante, e não te perturbes no tempo da adversidade. Une-te ao Senhor e não te afastes dele, para seres exaltado no fim da tua vida. Neste texto sagrado, o nosso bom Deus nos ensina o valor das adversidades. As dificuldades podem nos ensinar lições valiosas para a vida. Por isso diz o autor sagrado: Filho, se queres servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. No caminho da vida somos provados. Na vida profissional somos provados. Na vida espiritual somos provados. Na vida familiar somos provados. Então o Senhor nos ensina que a dificuldade também molda o nosso caráter. A dificuldade ou as dificuldades da vida moldam o nosso ser. Por isso é necessário aceitar as dificuldades, aceitar as provações, aceitar as contrariedades da vida. O autor sagrado nos encoraja a confiar na promessa de Deus, porque Deus é fiel. Deus não abandona o seu povo. E meus irmãos e minhas irmãs, mesmo quando as coisas parecem incertas na nossa vida, não percam esperança. Algumas vezes a desgraça bate na nossa vida, mesmo estando na igreja, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo pessoas que rezam. Algumas vezes as coisas correm-nos mal. Algumas vezes nós nos afastamos da presença de Deus. Algumas vezes nós somos preenchidos pela preguiça. Por isso, diz o autor sagrado, mesmo quando as coisas correm mal, mesmo quando algumas coisas parecem incertas, não percam esperança, porque Deus é fiel. Diz o autor sagrado: une-te ao Senhor e não te afastes dele, para seres exaltado no fim da tua vida. No fundo, o nosso bom Deus nos ensina que as dificuldades, as doenças, as provações têm um tempo determinado. Meus irmãos, olhem para aquela passagem quando Jesus estava deitado na barca, a dormir na barca. Mesmo estando Jesus na barca, entrou a água. A água entrou naquela barca, mas Jesus estava ali. Jesus estava na barca, apareceu a tempestade. É preciso olhar para a vida com fé, com esperança. Jesus estava ali a descansar, mas mesmo assim a água entrou naquela barca. E na nossa vida, mas uma certeza nós temos: que com Jesus havemos de vencer a tempestade. Meus irmãos e minhas irmãs, escutemos o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quando Jesus diz ao pai desesperado, ao pai aflito: tudo é possível a quem acredita. Tudo é possível a quem tem fé. Tudo é possível. Tudo é possível, meu irmão, quando nós acreditamos em Deus. Diz este grande texto que nós acabamos de escutar, Ben-Sirá,
Não te perturbes no tempo da adversidade. Diante das dificuldades, encontre a serenidade. Jesus estava sereno, enquanto os discípulos estavam a alarmar, a gritar. Jesus estava sereno. As dificuldades são para ser enfrentadas com serenidade. É preciso a paz interior para vencer as contrariedades da vida. Diz o autor sagrado: não te perturbes no tempo da adversidade. Não te afastes de Deus. Une-te ao Senhor. Confia no Senhor e Ele cuidará de ti. Diz-nos o Salmo 36. Confia ao Senhor os teus caminhos e Ele te salvará. É isso que nos falta. Confiar no nosso bom Deus. Há muitos católicos que deixam o catolicismo e vão por outros caminhos, porque está à procura de quê? Será que na nossa igreja não existe a verdade? Quem é a verdade? É Jesus Cristo. É a palavra. O verbo fez-se carne, diz no São João, no seu prólogo, logo no capítulo 1. E muitas vezes nós estamos à procura da verdade. Qual é a verdade? E a verdade é única, é Jesus Cristo. É a verdade revelada. É a verdade oferecida ao mundo, à humanidade. Meus irmãos, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz: a esperança não engana. E esta esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo não engana ninguém. Romanos 5:5. A esperança não engana. João capítulo 3, versículo 18. Crê nele, crê em Deus e será salvo. Crê em Deus. Jesus Cristo é Deus. Salmo 36. Nós escutamos: confia ao Senhor os teus caminhos e Ele te salvará. Hebreus capítulo 12, versículo 6, nós escutamos: o Senhor está comigo, eu não temo. Hebreus 12, 6, o Senhor está comigo, eu não temo. O autor sagrado sabe que Deus está com ele. E por isso ele não teme nenhum homem, não teme dificuldades, não teme sofrimento, porque Deus nos acompanha sempre no caminho da vida. Deus nos acompanha sempre no caminho da vida. Deus nos ajuda. Deus nos defende. Deus nos ampara no caminho da vida. Por isso, o que nós devemos fazer é afastar do mal e praticar o bem. Afaste do mal e pratique o bem. E nós escutamos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Neste Evangelho, Jesus diz a cada um de nós, a cada uma de nós: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E nós podemos perguntar, neste mundo em que nós estamos, neste século em que nós estamos, quem quer ser o último? Quem quer ser servo? E o Senhor diz: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Então, seguir Jesus Cristo é difícil. Seguir Jesus Cristo é difícil. Há exigência. Há exigência para seguir Jesus. Então, o Senhor nos diz também no livro de Isaías 55, versículo 8: os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é meu. Pois é, meus irmãos, os nossos pensamentos não são os de Deus, e o nosso modo de agir não é de Deus. Diz aqui Isaías 55, versículo 8: os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é meu. Então o Senhor exige sempre do homem uma profunda conversão.
O Senhor exige de ti uma profunda conversão, de todos nós. Eu, sacerdote, você casado, você solteiro, você pai, você mãe, você filho. Deus exige de nós uma conversão profunda, uma transformação profunda. Transformação de quê? O Senhor quer mudança de quê? A forma como nós pensamos. Uma mudança de modo de pensar, modo de viver. Deus requer que abramos o nosso coração à escuta da sua palavra. Aquelas pessoas que dizem, eu andei na igreja católica e não descobri, porque eu vivia mesmo dentro da igreja católica numa vida errada. Eu vivia dentro da igreja católica, mas não escutava, não meditava a palavra de Deus. Estava surdo. E a culpa não é da igreja católica, a culpa é minha. Porque fui eu que não também tomei a decisão de me transformar, segundo a luz do Espírito Santo e da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa-te iluminar e transformar interiormente. Há muita gente, a começar de mim, que necessita desta transformação interior. É preciso que a palavra de Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. E neste evangelho, sobretudo, quando os discípulos põem-se a lutar por causa dos lugares, por causa do poder, por causa dos títulos, Jesus diz-nos assim: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então Jesus identifica-se com as crianças. Ele próprio se fez pequeno. Fundo, meus irmãos, que sejamos humildes e simples. É o que nosso bom Deus nos pede. Que sejamos humildes e simples. Escutemos o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Não vos amoldeis às estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a renovação da mente traz transformações para a nossa vida. Mente renovada, vida renovada. Mente sã, vida sã. Por isso diz São Paulo, se nós vivemos num mundo marcado pela injustiça, pela desonestidade, então devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente. Renovar a mentalidade. É isso, porque a transformação de um país, de uma família, de uma sociedade começa através da nossa mente, da nossa mentalidade. Diz São Paulo, transformai-vos pela renovação da mente, porque nós somos pessoas com um certo nível de inteligência, onde o Senhor nos concedeu a capacidade de distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado. O Senhor nos deu essa capacidade. Então aprendamos a distinguir qual é a vontade de Deus para nós. É possível. Então façamos a nossa parte. Procuremos, como católicos, também escutar a palavra de Deus. Reserve um dia da semana. Vá à igreja. Escute a palavra, medite a palavra, reze. Não seja católicos de nome. Faça esse esforço. Porque muitas vezes nós andamos na igreja católica, temos medo de carregar a Bíblia por causa da vergonha. Depois, quando nós passamos para ditas seitas,
e nós começamos a carregar a Bíblia. Faça da Bíblia a tua arma. Faça da Bíblia o teu alimento espiritual. Que Deus te abençoe a tua família, fortaleça a tua fé e abra o teu entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.